Oi, gente, sejam bem-vindos a mais uma edição do Mundo Cast. Eu sou Laudissaia Dias. Antes de começar a nossa entrevista de hoje, quero te convidar para acompanhar as nossas redes sociais, no TikTok, no Facebook, no Instagram e também o nosso canal do YouTube, Mundo Music FM 103.9. Bom, hoje a gente recebe o professor Sidney, do cursinho Bora Passar. A gente vai falar sobre o Enem especificamente e ele vai falar com a gente. Primeiro, Sidney, quero te agradecer muito por ter aceito o nosso convite, né? Que foi de última hora, né, Sidney? Te agradeço muito por ter aceito o nosso convite. As coisas de última hora normalmente são as melhores, né? São as melhores. Você já viu churrasco pré-combinado se dá certo? Não Nunca. dá. O trem é do vão. Eu gosto assim, vão? Então vão. Eu adoro isso. Bora, Vão, bora. bora. Eu sou do cara do bora. Então tá certo. Bom, primeiro eu quero que você se apresente. Sidney, do cursinho Bora Passar. Conte um pouquinho da sua história pra gente. Lau mais fácil, tá? Pode. Tudo bem? Nossa, muito melhor. É, Laude. Lau, eu, pelo meu sotaque, né? Você já me perguntou aqui anteriormente, Sim. antes de nós entrarmos aqui. Eu sou de Belo Horizonte, tá? Natural de Belo Horizonte. Mas eu me mudei de lá, sei lá, com 20, 21 anos, se eu não me engano. E aí eu comecei a viajar. Estado de São Paulo, estado do Rio de Janeiro e Minas Gerais. Uhum. Normalmente eu fiquei nessa rota. E hoje eu moro em Ribeirão Preto. Né? Hoje eu resido em Ribeirão Preto, isso há uns 12 anos, se eu não me engano também. E a minha primeira formação é engenharia civil. E posteriormente eu me aventurei na geografia, na área de humanas. E desde então eu leciono. Eu nem havia pensado em lecionar quando eu entrei na faculdade de geografia. Meu sonho era trabalhar no IBGE, não sei porquê. Mas eu tive a experiência de fazê-lo e odiei. E não nada contra o IBGE, tá, gente? Até porque eu sou geógrafo. Mas o trabalho não me agradou bastante. Então, e eu falei, eu jamais vou dar aula, né? Credo. Aí eu dou aula hoje, até hoje. Pois E eu é, adoro. olha só. Minha mãe falou assim, o que você vai fazer com geografia? Só falta você ser professor. Eu falei, nossa senhora. Parecia que eu tinha uma doença. Por quê? Eu não sei, né? Acho que a área acadêmica não é muito bem vista, né? Pelas pessoas, principalmente talvez até as mais velhas, no caso, né? Eu não acho que minha mãe tinha alguma a coisa contra a ser professor ou não sê-lo. Mas estava ali, não estava na liderança dela de profissões que poderiam fazer com que eu me desse bem profissionalmente, financeiramente pelo menos. E principalmente que eu abri mão da engenharia civil, aí que foi incompreensível para ela. Né? Mas eu até uso isso muito com meus alunos, porque a maior parte deles tem e acha que tem a obrigação, né, de escolher a profissão ou o curso pro resto da vida aos 17 anos. Exatamente. Aí eu falo coisa, eu falei, gente, se você soubesse o que é melhor pra você aos 17 anos, você é um privilegiado. Se eu fosse Pois você, é. dava um curso, Pois é. né? Porque aos 17 anos a gente mal sabe o que quer comer. Sabe, eu tenho 30 e poucos e não sei até hoje. Então, eu acho que isso e não é o problema. Né? Eu falo com ele assim, Sim. a partir do momento que você percebeu que a sua escolha ela é naquele momento, e você Sim. fala assim, mas se depois eu não descobrir que é aquilo que eu queria pro resto da vida? Eu falei, naquele momento era o que você queria. Interessante é, o que você quer pro resto da vida não tem que ser pro resto da vida. Exatamente. Mas na hora que você escolheu, ele era o que você queria naquele momento, com as suas condições, com a sua maturidade pro resto da vida, e foi a escolha certa. Uhum. Se ela muda ao longo do tempo, isso não há problema algum. Né? Tem gente que fala, mas você muda de opinião. Eu falei, não, isso chama evolução. Exatamente. Né? Eu nem gosto muito do Raul Seixas, mas pra mim, eu não ser aquela metamorfose ambulante, né, baseada na opinião velha, isso pra mim é uma máxima. Né? Que bom que a gente muda de opinião. Né? Né? Falei, gente, isso não é falta de caráter, não, isso é crescimento. Sim. Né? Se você pensa a mesma coisa que você pensava aos 14 anos, você tem um problema. Você tem um problema. Pois então é. você tem que ver isso, né? Você tem Pois que fazer terapia. não tá porque aprendendo nada, né? Não dá. Exatamente. Vamos começar falando como que o professor, ele começou na área da educação. Como que você começou na área da educação e do Enem? Ó, na verdade, eu vou lhe dizer que eu me interessei pela aula durante a outra profissão, que era a construção civil. Né? Uma coisa que eu sempre falo também aos meus alunos é o seguinte, às vezes nós temos algumas vocações, né? E ela não necessariamente é a nossa aptidão. Né? Vocação vem de voz, é aquele vocal, aquela coisa que fala com você. Você vai ser isso, você vai ser isso. Sabe quando você não sabe desde quando você quis ser jornalista, ou médico, ou engenheiro? Aquilo é vocação. Ou seja, você sempre quis. O aluno fala, professor, eu sempre quis.
Então, isso é uma coisa. Então, eu tenho a vocação para a área das exatas, para desenhar. Eu gosto muito de desenhar. Eu tenho uma facilidade com contas. Então, óbvio, ou seria engenheiro ou seria arquiteto. E é o que Sim. todo mundo sempre me disse. Olha, você vai ser engenheiro, você vai ser arquiteto, você desenha bem, você gosta de cálculo. Mas, a hora que eu fui assumir essa minha vocação como profissão, aí não me agradou. E aí eu saí da área de projeto, que era aparentemente a que eu gostava de ser, né, e de fazê-lo, e depois eu fui para trabalhar com cálculo estrutural, também não foi o que me agradou. E aí eu passei por diversas áreas. E aí eu percebi que não eram as áreas que me incomodavam, é o fato de eu ficar sozinho. Uhum. Então eu sempre estava dentro de uma sala, em frente ao computador, e aí quando eu ia para a obra, eu adorava. Eu chegava na obra e falava assim, nós temos que orientar os carpinteiros como é que eles farão a marcenaria. Eu adorava ensinar. Eu falei, gente, eu gosto é disso. Então, dentro da própria construtora, eu comecei a dar orientações de obra. E eu só queria fazer aquilo. E aí alguém um dia me falou, pô, você já pensou em dar aula? Você gosta de ensinar, Uhum. né? E aí eu queria algo que não fosse uma continuidade do que eu já fazia. Então, assim, era ou engenharia civil, ó, ou professor de matemática, ou professor de física, ou professor de Uhum. química, que estava associado. Eu falei, não, eu quero outra coisa. E aí eu fui fazer geografia, né? Então, assim, na geografia, como eu te falei, num primeiro momento eu me interessei muito pela área do IBGE. Eu falei, nossa, que legal, pesquisa e tal. Eu também ia à rua, né, fazer pesquisa de campo e tal. Mas, ao longo do curso, eu acabei tendo mais afinidade com disciplinas como didática, psicologia da educação, e eu comecei a gostar mais disso. Então chegou uma hora que eu queria só dar aula. Eu era daquele aluno que falava, olha, faz o trabalho que eu apresento, fica tranquilo, não quer aparecer, eu apareço, escreve direitinho, me apresenta 2 dias antes que eu me vire e faço. Então assim, eu sempre gostei disso. Então a minha preocupação era passar, né, era transmitir, era criar uma forma com a qual quem me escutasse entendia. Uhum. Então, eu percebi que isso é que era bom. Porque saber o conteúdo, eu até sabia, mas eu queria saber como é que aquela pessoa com a qual eu falava, que não tinha a mesma formação que eu, ou seja, ele não tinha as mesmas competências, né, que as minhas, ele vai entender uma coisa que eu entendi com a minha competência. Então, eu tenho que fazê-lo entender da forma que ele entenda, no Uhum. mundo dele. Então, aí eu comecei a entender o que é ser professor. Então, porque eu já tive, e você e todo mundo que deve estar nos assistindo já tem ou teve professor. Nossa, professor, o cara sabe muito, mas eu não Sim, entendo nada que ele fala. exatamente. Né? Ele sabe demais, mas ele não sabe explicar. Então, ele não é professor. Ele é um acadêmico, ele é um cientista, ele é o que quer que seja, um pesquisador. Mas o professor, ele não é o que sabe mais. É o que Uhum. sabe passar mais fácil. Sim, É sim. aquele que facilita, ele é o canal. Ele pega o conhecimento e ele transfere aquele conhecimento de uma forma acessível. Porque Acessível. se ele só Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+V, Ctrl+C, ele não é professor. Uhum. Ele está transmitindo algo que está nos livros e tal. Então, eu tenho amigos meus que são espetaculares, fenomenais na área acadêmica, têm um conhecimento científico enorme e têm uma péssima habilidade de passar para as pessoas. Aí eu até brinco com eles, eu falo assim, faz o seguinte, pesquisa, me ensina que eu passo. Deixa que eu faço o Mas isso é canal. dom, Daí eu viu? falo assim, eu vou ser Isso é o dom. âncora. Tá? Eu falei assim, eu vou ser Aham. o âncora. Deixa eu ser o âncora. Deixa eu aparecer na hora que a pessoa ligar a TV, sou eu. Tá? Ai, mas isso é dom. Então, aí eu comecei a me interessar por essa área. Então, assim, se você me perguntar quando, durante o processo, né? Não tenho um momento, uma data, um ano no qual eu falei, não, a partir de agora eu serei professor. Quando eu me vi, eu estava dando aula em meia faculdade, inclusive tive que trancar várias vezes, fui jubilado da faculdade, tive que recomeçar alguns semestres, porque eu estava tão interessado em dar a aula e eu abria mão, às vezes, de uma disciplina ou de outra para fazê-lo, e isso me comprometia, mas eu não ligava, né, porque aí eu tinha achado. Né? Uhum. E muitas das coisas que eu aprendi na engenharia civil me serviram de muito. Então, por exemplo, a clareza nos meus desenhos, ela tem a ver com a arquitetura, né? A forma com a qual eu explico. Ué, se eu tinha, né, a condição de explicar para um operário, para um peão de obra, para uma pessoa que muitas das vezes era analfabeta. Sim, A pessoa era qualificadíssima no que diz respeito ao manuseio, né, de uma sim. ferramenta, mas ela não sabia ler. Uhum. Ela não sabia escrever. E eu consegui explicar isso a ela. Eu não vou fazê-lo com uma pessoa que teve um ensino médio bom, que teve uma instrução, que tem uma educação. Então, para mim, se tornou bem fácil e prazeroso. Não que seja fácil ensinar, mas quando é prazeroso, aí você fala assim: não, amanhã eu tenho que fazer isso melhor. Porque Exatamente isso que eu te ia perguntar. Se é fácil ensinar. eu acho que é uma das coisas mais difíceis do mundo quando você não quer. Porque é quando você não quer, quando você percebe que tem alguém ali na sua frente que tá ali pelo dinheiro, ou então tá ali pela, sabe, pela obrigação.
é difícil para ele ensinar, porque ele mesmo não gosta do que ele está falando. Entendeu? Então, assim, tem aquela frase, eu acho que ela é um clichê, né? A partir do momento em que você fizer o que você gosta, você jamais vai trabalhar. Exatamente. É mais ou menos isso, é um clichê, mas é isso. É. Então, assim, os meninos, às vezes, meus alunos falam assim, Sidney, pô, você chega aqui, você fala, você discute, você brinca, você fala, aí acabou, você ganha dinheiro, pensa, eu ganho. Eu ganho muito dinheiro pra isso. Falei, eu saí de casa, eu dei aula a semana toda praticamente de dengue. Eu dei aula. O dengue veio mesmo assim no final de semana, mas eu dei aula normalmente. E assim, se eu tivesse na engenharia civil, eu pegava atestado para 15 dias, eu nem aparecia naquela obra. Por quê? Porque não era o que eu queria, não era onde eu queria estar. Então, para mim ensinar é muito fácil, porque eu martelo todos os dias como que eu vou ensinar determinadas coisas. Então, por exemplo, eu assisto a uma TV. E aí eu vejo sobre um tornado, ou sobre um ciclone, ou sobre eu não penso na notícia, eu falei, espera aí, como é que o meu aluno vai entender esse negócio aqui? Já sei. Aí eu busco na minha teoria, aí eu busco no que ele tá vendo em casa dele, que eu sei que ele assistiu isso, e aí eu chego em casa e chego lá e bolo. Eu não bolo mais, eu não ensino, não estudo mais a matéria, eu ensino como eu vou dar aquela matéria, como é que ela vai ser acessível para aquele menino. Então isso para mim virou gostoso. Você é isso, prazeroso, Então, né? prazeroso, eu já montei aula em guardanapo de boteco, sabe? Essas coisas assim. Às vezes eu tô pensando numa coisa, então, Legal. lembrei como é que eu vou ensinar isso. Aí tal, sabe? Então eu bolo coisa. Eu uso filme, né? Então, assim, eu uso. Outro dia eu fui. Eu vou ensinar, por exemplo, para um menino Guerra Civil. Falo assim, gente, Capitão América e Homem de Ferro. Vamos lá, o que é uma guerra civil, sabe? Eu uso coisas que eles têm. E aí você fala assim, você banaliza o conteúdo. Não. Eu abro a porta para o conteúdo. Sim. A hora que eu abro a porta, eu me permito ir e, aos poucos, agregando valor àquilo que para ele era superficial, era o entretenimento. Então eu consigo pegar de qualquer filme, do Rei Leão, aos Vingadores, ao Ressurgente, Insurgente, Divergentes, sabe? Qualquer filme. Eu tento lidar com aquilo de uma forma na qual eles vão se interessar inicialmente. Exatamente. E depois eu agrego valor. Então, aí, nossa, eu nunca tinha pensado nisso a partir daquilo. Então, ponto. Então, você gostou? A ideia é essa. Né? Eu não vou ficar só na superficialidade, porque isso não tem função pedagógica nenhuma. Né? Mas também, eu não vou tornar aquilo tão difícil para valorizar, né, a minha inteligência e fazer com que o aluno saia da mesma forma como ele entrou. E, na verdade, não, pior. Porque a hora que ele cria uma aversão àquilo que eu falo, porque ele viu que é muito difícil, né, para a compreensão dele, ele se desinteressa. Sabe, isso aconteceu durante muito tempo comigo, por exemplo, no inglês. Por que eu nunca aprendi inglês no ensino médio? Porque é horrível o inglês de escola. Infelizmente, o inglês da escola não te faz querer aprender inglês. Exatamente. Então, aí você fala, nossa, eu detesto inglês. Não, só é que você não detesta inglês. E não é culpa do professor de inglês. É porque a forma com a qual, né, o programa ele propõe o inglês para o aluno de ensino médio, ele não tem nada de atraente, ele não é funcional, ele não cria uma demanda de fato. É só ficar decorando, né? Então, aqueles que se interessam, eles vão buscar um curso fora da escola. Sim. Né? Então, eu acho que é isso. Ensinar isso. Aí, a hora que o professor descobre que isso é ensinar, aí ele começa a gostar. Aí você fala, então é fácil ensinar? Mas você tem que se apropriar desta função. A sua função não é saber mais que ninguém. A sua função é conseguir ensinar o máximo possível. Sim. E é o máximo possível. Não adianta você querer. O seu aluno é do primeiro ano. E aí você vai ensinar para ele um determinado conteúdo. Às vezes esse conteúdo, ele é coincidente com o conteúdo do terceiro ano do ensino médio, às vésperas do vestibular. O conteúdo é o mesmo, mas a maturidade do aluno é outra. Aqui eu tenho um aluno de 14 anos, aqui eu tenho um aluno de 18 anos. Então não adianta. Então aqui eu tenho que criar nele um interesse por isso. Eu tenho que mostrar para ele o que é isso. Lá no terceiro ano, lá quando ele tiver os 18 anos, eu começo a pegar, sabe aquilo que você entendeu lá no início, que você se interessou? Então, é para isso que serve. É aqui que nós vamos usar. Se não para ele, não tem sentido algum. Se não tem aplicabilidade, não tem motivo para eu aprender. A gente é assim. Você pode ser meu professor? Bom, a prova do Enem, ela já acontece no próximo domingo, dia 3. A primeira prova de A primeira humanas prova, e né? E a linguagens. segunda no dia próximo 10, no domingo. próximo domingo. E aí, eu queria saber de você, né? E aí, quem tá nos ouvindo, quem tá nos assistindo, muitos jovens, muitos adolescentes, agora ansiosos, né? Porque os últimos dias são cruciais, né? E aí, o Enem, ele é assustador? Olha,
A primeira vez que eu fiz o Enem, ele não tinha nem a função de pré-vestibular, Sim. né? Era realmente o exame do ensino médio, né? Uma avaliação, né, do seu desempenho ao longo dos 3 anos do Uhum. ensino médio, e aquela prova mensurava o quão era a qualidade de uma ou de outra escola, do ensino público ou privado, o que quer que seja, né? Então, assim, eu nunca encarei o Enem como os alunos atualmente o fazem. Eu já tive a oportunidade de fazê-lo como professor já, para eu me familiarizar ali, né? Não só com a prova, porque isso eu posso fazê-lo qualquer hora. Eu posso entrar na internet e tenho Uhum. acesso, mas eu queria me familiarizar com o ambiente. Aquela coisa, né? Nós tivemos, por exemplo, anterior à pandemia, 7 milhões de concorrentes praticamente. Hoje nós não temos 3,5. Sério? Não temos 3,5. Diminuiu bastante, né? Se eu não me engano. Eu posso estar equivocado. Mas, se eu não me engano, caiu pela metade, tá? A, a- o interesse, né, pelo Enem, por diversos motivos. Então, assim, Por quê? Por- olha, primeiro, é porque existe hoje uma oferta muito maior de universidades, principalmente particulares e remotas. E aí o aluno, muitas das vezes, opta por Sim, hoje né, mais acessível também. isto, né, por Antigamente não essa. era tão acessível assim. Então, né, você tem, querendo ou não, né, a classe média brasileira ela acabou adquirindo um poder aquisitivo, né, um pouco melhor, ou pelo menos uma capacidade de endividamento um pouco maior, Sim. e aí o que permite ela ter acesso a esses ensinos particulares. Né? O ensino à distância ele é mais acessível mesmo financeiramente, então ele também permite. Eu não tenho nada contra, mas eu acho que ele é muito específico. Né? É o que aconteceu na pandemia. A gente morria de medo, né, do aluno, da gente falar, não, o professor vai ser substituído, acabou, né? A pandemia mostrou que eu posso dar aula à distância e acabou, professor, não tem mais, eu vou colocar uma inteligência artificial para o aluno assistir. E a gente viu que não é isso, Não. né? Por quê? Porque a primeira coisa que o aluno do ensino médio sente falta da sociabilidade. Uhum. O aluno sente muita falta de se sociabilizar. A escola em si, eu falo assim, se o professor percebe isso, a escola em si ela tem que acolher o aluno. Ela tem que acolhê-lo. E aí, a partir do momento que ele é acolhido, ele se sente à vontade. Quando ele se sente à vontade, ele se permite aprender. Se você tá na sua casa, debaixo do edredom, até brincava, os meninos ficavam pra mim uma semana sem tomar banho. Eu abri a câmera deles 3 vezes, estavam com a mesma roupa, sentado na mesma cama. Eu falei, vocês não foram tomar banho? Eu falei, eu imagino que debaixo da cama deve ter 5 pratos de comida aí putrefando, né? Porque vocês não levantavam da cama. Então, e eles não aprendiam Sim. mesmo, sabe? São pouquíssimas as pessoas que de fato renderam com a pandemia. E os que renderam muito aquém do que poderiam terem rendido se tivessem presencialmente. Então, ensinar é muito mais do que passar conteúdo. É essa afetividade, né? É entre eles, né? Eles se encontrarem na escola. Então, isso é muito importante. Então, eu acho que o Enem, ele, ao final, né, se você me perguntar hoje, eu acho que eles sentem muito mais dificuldades hoje com o Enem e torna o Enem talvez até Um bicho de um sete bicho de ser cabeças. cabeça, um desafio, por causa desse período pandêmico. Sabe, eles tiveram pouco acesso ao cotidiano, eles tiveram pouco acesso sabe, ao dia a dia. O Enem, ele é muito assim. O Enem é uma prova que tem conteúdo, o Enem é uma prova que exige que você tenha conhecimento de causa, de conceitos, mas ele exige que você tenha capacidade de interpretação. Uhum. Então, às vezes, o aluno não consegue responder uma questão porque ele não consegue entender o que foi perguntado. Uhum. Ele até sabe, se eu traduzir para ele o que está pedindo, ele consegue me responder. Mas ele não consegue lidar com aquilo sozinho. Então Entendi. ele lê. Então, muitas das vezes eu corrijo o que eu estou fazendo agora, por exemplo, nessa semana de revisão, eu corrijo, aí, assim, muita gente, eu sei, não, mas é isso que estava pedindo? Eu falei, era, você não percebeu, não. Se eu soubesse, eu falei, exato. Eu falei, a prova do Enem não é sobre conceito, é sobre entendimento. Sim. Você tem que entender. E o entendimento ele vem da onde? Ele vem da sua função cognitiva, sabe? De sociabilidade. É você conseguir se interagir, é você interpretar o que o outro fala. Né? É você ler, né, Uhum. livros, não é ler só a matéria. Então, assim, você não vai decorar o alfabeto, ó, você não vai decorar todas as palavras, o sentido das palavras, o significado das palavras lendo um dicionário. Você vai entender as palavras lendo um livro.
E aí, a cada vez que aquela palavra aparecer que você não entender, você vai buscar no dicionário. Isso vai fazer você aprender, porque você entendeu a função daquela palavra. Se você ler o dicionário inteiro, depois eu te perguntar, você não vai me falar uma palavra. Mas se você ler um livro e toda palavra que você não entender, buscar no dicionário, você vai saber tudo que é aquilo que eu te falei. E cada livro que você lê vai ser 1, 2, 5, 10 palavras a menos que você não sabe. E vai chegar uma hora, por isso que fala, quem lê mais, sabe mais. Não é que quem lê mais sabe mais só porque leu mais. É porque quem leu mais tem mais curiosidade. Sim. Quem leu mais busca mais. Então, quando você estava ali dentro, sabe, você não tinha ninguém para fazer isso por você. Né? Infelizmente, os pais não tinham condição, muito deles, porque também estavam, né, com problemas em desenvolver o próprio trabalho. Eu fico imaginando uma casa onde você tinha ali o pai e a mãe que trabalham, estavam usando a internet, o filho usando a internet, 3 pessoas dentro da mesma casa, todos com atividades remotas. Imagina quem morava numa casa pequena, num apartamento. Eu sei disso porque meus vizinhos eram assim. Eu tenho um amigo meu que a esposa, ele eram professores e o filho era aluno. Então imagina essa casa, que pandemônio que era, né? Todo mundo ali, a rede caía. Então, assim, foram 3 anos danosos. Eu vou te Sim. falar. Então, assim, hoje, um dos motivos pelos quais o Enem tem caído muito a procura, além do que você, né, do que a gente discutiu, que era essa oferta, é esse receio de não conseguir lidar com a prova, de não saber o que fazer com a prova, de não saber escrever uma redação. Vocês têm uma dificuldade hoje grande de escrever, e não é assim, eles não sabem escrever. Não, é letra mesmo, letra. Por quê? Porque a pandemia você não precisava escrever. Era um tablet, era um computador, né? Então era a mensagem, né, todas elas pelo teclado. Então eu não entendo muita coisa que eles escrevem. Pode estar certo, mas eu não entendo. A letra, ela é completamente disforme. É letra disforme mesmo. Então, assim, aí a hora que eu vou perguntar, o que que é isso? Isso aqui está escrito isso. Eu falei, não está escrito. Essa letra não é a que você falou que é. Não, isso é um R. Eu falei, não é um R. Isso não é um A. Não é. Você está falando que é, mas não é. Onde você aprender? Aí ele saiu da pandemia tava no 9º ano, 8ª série. E entrou na pandemia e saiu no 3º ano do ensino médio. Olha só. Ele, com 13 anos, ele entrou na pandemia e só voltou para a vida real, parecendo quando o Thanos fez assim, sabe? 5 anos depois eles voltaram pro mundo e não sabiam o que estava acontecendo. Sim. Parece assim, é interessante isso, parece que não tem nada a ver, mas teve um aluno meu uma vez no 3º ano. Eu tava lá conversando comigo, e falou que tava afim de uma menina. Eu falei, tá afim? De novo, mas é que eu falei assim. Aí ele falou assim, mas eu não tenho, sabe? Brincou, conversou comigo e tal, tinha uma certa liberdade e tal. Aí eu não sei como é que eu converso com ele e tal, me aproximo e tal. Eu falei, olha, esse tipo de coisa que eu pensava que acontecia há bem tempo atrás, né? Na minha época, essa coisa toda. Aí eu falou assim, mas eu nem beijei na boca ainda. Aí eu falei, você não beijou na boca dela? Ela falou, não, nunca beijei na boca. Ele estava no 3º ano do ensino médio, são 18 anos para 19 anos, ele nunca tinha beijado na boca. Por quê? Porque no 9º ano ele saiu da pandemia, no 8º ano, não tinha feito. Aí ele morava com os pais que já eram de idade. E aí ele não podia, mesmo depois da pandemia, a transição, ele não saía porque ele tinha medo de contaminar os pais. Então ele ficou, ou seja, ele ficou 3, 4 anos sem aparecer na rua. Então ele não teve toda a vivência de um adolescente. Ou seja, imagina você sair do 9º ano com 13 anos, com 14 anos de idade, do 8º ano, e de repente você ir pra faculdade. Você não tem nem maturidade emocional para cair num campus da Unifal, da Unifenas. Não tem. É um menino de 9º ano da Unifenas. Entendeu? E isso é que é complicado. Então, assim, as dificuldades, eu vou te falar, a menor delas é conceitual. Sim. É todo um estrutural que tem comprometido muito. E eu vou te falar, é um dano que vai demorar. Essa geração, ela vai lidar com esse dano e ela vai ter que tomar consciência e ela mesma vai ter que se trabalhar. Porque não tem muito o que fazer. Não dá para se apoiar mais nisso, não pode ser uma muleta eterna, mas é um dano. É um dano. Ele vai levar esse dano pro resto da vida dele. Ele perdeu isso, a juventude, a fase da festa, a fase de ir para não sei aonde, a fase de dar o primeiro beijo, a fase de fazer uma cagada, a fase de ir para Porto Seguro, a fase de ir pro Hopi Hari. Não foi. E perdeu. Não aconteceu. E não aconteceu. Ele vai cair direto numa festa de república da faculdade. E não vai saber o que vai fazer. Não vai saber. Entendeu? A gente já não sabia direito. Pois é. E para os alunos que nos assistem agora, né, nessa reta final, como você, como professor, descomplicaria a prova do Enem? É o que eu digo. A primeira coisa, leia como se você estivesse lendo algo sem o compromisso, sabe? Sem o compromisso de decifrar aquilo ali. Leia assim, porque tá tudo ali. Eu falo com eles, tá tudo ali. Se você ler e entender o que foi pedido, já é
50% da questão. Se você já entra e fala assim, será que eu sei essa matéria? Já acabou com você. Não leia com isso, que compromisso, que matéria que é essa? Porque o Enem não é assim. Né? Uma questão, hoje eu estava fazendo com os meninos do colégio, né? Do cursinho aqui, que é o Bora, passar como você falou, né? Em Ribeirão Preto tem outros cursinhos, tem o Coque, aí lá em Rio Preto tem o Reta, aí em São José dos Campos tem o Poliedro, entendeu? Então, assim, qualquer escola que eu esteja, né? Qualquer cursinho que eu esteja, a demanda é a mesma. Né? Pode mudar a cidade, pode mudar o senso de humor, pode mudar a realidade socioeconômica, mas todos eles entram com esta obrigação. Nossa, qual matéria que é essa? Qual matéria que é? Eu falei, não existe. O Enem é uma prova na qual você vai ser avaliado com tudo que você viu desde o primeiro ano do ensino médio até o terceiro. Né? Então, o fato de você já ter vivido isto já lhe qualifica para você ter condição de respondê-lo. Por isso que é possível fazer o Enem no segundo ano, como treineiro. Sim. Né? Porque a maior parte das escolas hoje particulares, elas trabalham com o sistema terceiro integrado, que é tudo no primeiro e segundo, e o terceiro ano funciona como revisional. Então, isso para quê? Para que aquele débito conceitual que você teve no primeiro, no segundo, porque você não entendeu, porque você não se dava bem na escola, porque você realmente chutou o balde, vagabundou naquele momento, você tem esta chance. Você vai rever, agora de uma maneira mais madura, mais consciente, né? Com um motivo real pelo qual você está estudando aquilo, por inúmeros motivos. Então, o terceiro ano te proporciona esta oportunidade, né? Ou seja, é ali a sua chance de se redimir de um ensino médio mal feito. Então, você já tem condição de fazê-lo só do fato, né, de você ter feito ensino médio. Então, você não tem que levar essa carga assim de, não, mas eu não me preparei. Não, primeiro, eu tenho uma bagagem. Eu fiz ensino médio. Então, você tem uma bagagem para fazê-lo. Então, primeira coisa, fica tranquilo. Pegou, lê. Se mas é prova de humanas. Não é prova de geografia, história, filosofia, sociologia em primeiro lugar. É humanas. Então você vai ler, ou seja, eu fiquei na dúvida se aquela questão de Guerra Fria era história ou geografia. Não interessa, ela é sobre Guerra Fria. E o que você sabe? Lembra, você assistiu filme sobre Guerra Fria. Você sabe o que é, você assistiu um filme sobre a União Soviética. Você assistiu o filme do James Bond, você assistiu o filme do Missão Impossível, você leu livros, você assistiu aulas sobre a matéria, conteúdo, né? Você viu videoaulas. Então você sabe. Então pega isso, esta bagagem que você tem e aplica ali. E aí você vai ler, sobre a União Soviética, não, eu sei onde é aquele país, sei esse país aqui e tal. Então, a hora que você rumina, sabe? A hora que você degusta aquele conteúdo, claro, levando em consideração que você não tem mais de 3 minutos para cada questão. Sim. Porque senão também você acha que você tem o dia todo para fazer. Um dos Isso. principais Tem inimigos do tempo, Enem chama tempo. Uhum. Tempo. Então também você não pode. É uma coisa que você tem que ter feito ao longo dessa sua preparação. Sim. Treinado o seu tempo. O tempo. Né? Porque a produção sem produtividade não é nada. O que é a performance? A performance é entregar resultado num tempo hábil. Se você me fala que fez um Enem, começou 10 da manhã e terminou 8 da noite, você não fez o Enem. Você respondeu questões ao longo do dia. Enem são feitos em X horas. Então, eu acho que se você lida bem com o tempo, e se você tem uma bagagem de ensino médio, tá? Pode não ser a melhor ou pelo menos aquela que você gostaria de ter tido agora, porque na época você achou que não precisava, mas hoje você vê a importância de ter tido uma preparação melhor. Não tem mais o que fazer em relação a isso. Vai com o que você tem, sabe? Otimiza o seu tempo, vai tranquilo, né? Pega aquela prova, né? E não importa a matéria que é. Importa aquele assunto ali, você viu. Eu já ouvi falar disso já. Eu já ouvi falar disso na prova de geografia, na aula de geografia, já ouvi falar na aula de história, na aula de filosofia também eu tive esse assunto. Já vi no filme, o que eu sei sobre isso tudo? Isso, beleza. Vai cair uma questão sobre água no negócio. Você sabe o que é, você vive em Alfenas. Não é possível, você sabe o que é café, você sabe o que é agricultura, você sabe o que é pecuária, você sabe o que é doce de leite, você sabe o que é agro, sabe o que é negócio, sabe o que... Então pronto. Então vai. Fazer a junção. Isso, sabe? Não fica buscando nas entrelinhas das suas leituras, não. Sim. Isto automaticamente vai ser disponibilizado para você. Mas essa é a dificuldade, né? Do bloqueio. Vai achando que não sabe nada, vai achando que não está preparado. Isso também conta muito. Não tem, assim, emocional. se você me perguntar tudo que eu aprendi ao longo da vida, eu não consigo enumerar aqui para você. Mas se você for me perguntando, possivelmente a gente vai ficar o dia todo falando sobre tudo aquilo. Por quê? O meu Winchester, ele sabe exatamente buscar a hora que eu preciso. Ele não sabe me dar tudo de uma vez, mas ele sabe buscar. Então, se eu estou falando de agronegócio, meu cérebro é essa área que toma. Você sabe o que é pecuária, você sabe o que é agricultura, você sabe o que é negócio, você sabe o que é exportação, você sabe o que é... Junta tudo, joga nessa questão. Saber destrinchar. Joga. Isso, entendeu? Então, exatamente. assim... E outra, saiba etimologia.
Hoje eu tava uma questão, um menino, tinha uma questão que eu tava fazendo, inclusive, aí tinha uma resposta lá, tava falando assim, que o indivíduo, ele mexe com a agricultura, ele mexe com a pecuária, mas ele produz geleia, e ele produz, a fazenda dele tem turismo, e tal, tal. E aí, na resposta, qual é o tipo de atividade é essa? Aí eu, nossa, eu nunca ouvi, aí tava lá, a resposta era pluriatividades. Um Aí, negócio simples, mas aí ele disse assim, mas eu nunca mas ouvi não é falar. isso, né? Eu falei, não importa você ter ouvido ou não. Você sabe o que é pluri? É muito. Você sabe o que é atividade? Você concorda que essa palavra se encaixa no que está pedindo? Sim. Então esquece. Eu também nunca tinha ouvido falar essa abordagem. Mas só pode ser. Porque acima de tudo eu sou alfabetizado. E você tem que ser. Então, se você entende palavras. Ah, tinha lá a palavra terceirização. Eu falei, isso é terceirizar? Por acaso ele está delegando? Faça isso na questão. Exclusão, né? Vai excluindo aquilo que você Isto, tem. sabe, assim, a hora que você lida com a prova, sabe, e não fica ali, porque as pessoas, às vezes, elas são muito distantes da prova, ela fica lendo a prova, e ao invés de ela pensar na prova, ela tá pensando na matéria que ela aprendeu. Será que eu sei isso? Não, É. esquece. Você já fez essa parte. A sua parte agora é você e essa prova. Senta na prova e olha para a prova. Ah, mas para de olhar até para cima. Olha para a prova. Vê as palavras que estão lá. E escreve. Eu escrevo quando eu faço questões, prova. Agronegócio. Agricultura, negócio, Brasil exporta soja. Vai escrevendo. Não sei o que, Brasil do região. Região, Centro-Oeste, Mato Grosso, tal. Vai escrevendo. Vocês vão ver que a hora que você vai ler a resposta, tem muita coisa daquilo ali. Muita coisa daquilo ali. Entendeu? Sidney, eu tenho um mapa do mundo, tem legenda. Como é que eu faço legenda? Pega uma parte que você conhece do mundo. Aqui, a legenda assim fala de que foi Sidney. Eu não sei o mundo todo. Você sabe o Brasil, sabe? Como é que tá essa legenda aqui? Tá aqui a América. Tá a Amazônia. A Amazônia tá que cor? Preta. Então tudo que é preto é floresta. Acabou. Não, mas eu não conheço. Não interessa. A Amazônia, você não sabe que é a Amazônia? Sei. Então se tá igual a Amazônia, logo é uma floresta. Acabou. Resolve sua vida. Seja prático, entendeu? Você tem que ser eficiente. Se você não entregar, não adianta seu conhecimento, não adianta você ficar divagando sobre o assunto. Sim. Seja eficiente, entrega. Eu já vi muito aluno saber muito menos e ser muito mais eficiente. Tem gente que sabe muito mais e é ineficiente. Entendeu? Então, Sim. você tem que ter essa habilidade. Então, nem sempre o que sabe mais é o que faz a melhor prova. Pelo contrário. Às vezes, ignorância é uma dádiva, vou te falar. Tem horas que você fala assim, não sei, nunca ouvi falar, isso aqui eu não sei. Isso aqui eu lembro. Vai ser esse. E era. E o que sabe demais? Nossa, mas isso aqui pode ser também. Não, peraí. Mas e se por um acaso... Nossa, acabou com a questão. Não, nunca vi. O que é isso? Nossa, nem sei o que é. Esse aqui eu lembro, o Sidney falou uma vez, eu tava prestando atenção lá no... Beleza, ok, beleza, acabou. Então, assim, tô dizendo que isso vai ser sua regra geral, né? Porque senão, pelo amor de Deus. Mas, vá leve, sabe? Vai tranquilo com a prova. É isso, descomplicar mesmo, né? Então, assim, não tem isso, não tem que... vou desmitificar o Enem. O Enem não tem nada disso. Sabe, ela é uma prova que vai elaborar questões acerca do que você possivelmente consegue interpretar, porque o Enem é o exame nacional. A mesma pessoa que está fazendo em São Paulo é a mesma pessoa que está fazendo no interior do Amazonas. Sim. É a mesma prova, não é a mesma pessoa. Mas é a mesma prova que está sendo feita lá no sertão, é a mesma prova que está sendo feita nas campanhas gaúchas. Eu não posso regionalizar, eu não posso concentrar conceitos específicos demais. Por quê? Porque a população brasileira não tem a mesma formação, não teve a mesma oportunidade. Entendeu? Então, assim, é até uma questão a se levantar acerca do Enem. Né? Você ter igualdade não quer dizer que você tem isonomia. Entendeu? Então, assim, Sidney, mas o Enem, ele é justo? Não sei. O fato de todo mundo ter a oportunidade de fazer não quer dizer que todo mundo tem a mesma condição de fazer. Então, não sei se isso é justiça. Entendeu? Então, o fato de você, todo mundo pode fazer, então é justo. Não é. Mas nem todo mundo que pode tem a mesma condição. Sim. Então, o Enem, no mínimo, ele tem que mensurar por essa média. Eu sei que tem pessoas que estudaram nas melhores escolas particulares da capital do estado de São Paulo. Estou dizendo São Paulo porque São Paulo é uma referência. E eu também tenho pessoas que estudaram em escolas rurais, né, e que se formaram no ensino médio numa condição, por mais esforçada que tenha sido a sua equipe de professores, a escola, ela tem uma demanda, ela tem um déficit, né, e pode tê-lo. E essas duas pessoas farão o mesmo, Enem. Então, lembre-se disso também. Você que tem a oportunidade, tanto os meus alunos aqui do BOR, meus alunos do Poliedro, meus alunos do COC, meus alunos objetivos, que não são meus alunos, né? Vocês estão numa massa de mais de 3,5 milhões de candidatos do Brasil inteiro. Então, assim, você já é um privilegiado. Sim. Você já está numa condição sabe, de benefício, entendeu? Então, isso já
teria que te deixar tranquilo. Só de você ter acesso, por exemplo, a esse podcast, você tem acesso à internet. Exato. Sabe? Você tem acesso à rede, você tem acesso à informação que muitos nem têm. Que muitos não têm. Entendeu? E aí você vai falar assim, isso é condicionante? Eu vou te falar que não é, porque as maiores notas de redação são do Nordeste, do interior do Nordeste. Pois é. Se você perguntar as pessoas que, os alunos hoje, a percentual significativo que passa no ITA vem do Nordeste, do interior do Nordeste, não vem mais de São José dos Campos, ou vem de São Paulo. Então, eles não estudaram, talvez, com a tecnologia que você estuda. Entendeu? Então, hoje, às vezes, alguém fala, você imagina no nosso tempo, se a gente tivesse essas internet, então eu falei, talvez a gente seria pior. Porque talvez a gente não fosse buscar tanto quanto a gente buscou. Qual que é o problema hoje de educação, de forma geral, e isso interfere no Enem? É o universo de conhecimento. Por quê? O universo de conhecimento, ele se dá pela quantidade de coisas que você sabe. E a quantidade de coisas que você sabe faz com que você saiba mais sobre uma determinada coisa. Mesmo que aquelas outras coisas, elas não estejam ligadas diretamente. Então, por exemplo, quando eu fazia pesquisa, você fazia pesquisa, a gente ia num livro, a gente ia numa Barça, a gente ia que seja no Google. Mas quando a gente buscava, aparecia um monte de coisa que a gente não queria. Sim. Então a gente tomava consciência de outras coisas. Você fala, ó, que legal, nossa, não, mas eu não quero ler isso. Não, mas eu não quero ler isso. Se eu for procurar uma palavra, eu procurava em ordem alfabética. Então eu passava por um monte de palavras até chegar na palavra que eu queria. Então às vezes eu falo, olha, nunca tinha ouvido falar disso. Hoje existe um trem chamado algoritmo. O algoritmo te entrega exatamente aquilo que você quer. Ele não te permite ver mais nada. E aí você fica tão alienado, tão centralizado, que você não conhece mais nada porque o algoritmo não deixa. A próxima vez que você procurar, o algoritmo já sabe o que você quer. Então tem gente que fala assim, nossa, você viu? Vamos supor, né? Nossa, Sidney, pô, o Corinthians tá arregaçando, é só dar Corinthians na internet. Eu falei, não, é porque você procurou uma vez Corinthians. O Instagram, o YouTube, o Facebook, o Google, todo o e-mail, o Gmail, todo mundo sabe que você é corintiano. Eles só vão te dar isso. Não tem sentido o Gmail te oferecer uma camisa do Palmeiras. Sendo que você já procurou no Google Corinthians. Ele não vai te oferecer, pode ter certeza absoluta, ele sabe. Então o que aconteceu? O seu mundo virou em torno disso. Então na sua cabeça não tem mais nada além disso. Aí você começa a entrar nesse mundo fechado. Aí quando você descobre que tem outra coisa, você fica surpreso. Os meninos ficam entusiasmados. Teve uma aluna que eu fui dar aula pra ela. E talvez se ela estiver assistindo, não precisa se preocupar que eu não vou te falar, vou falar o nome de você. Fala. Mas ela tava, eu tava dando aula, e aí eu fui falar um negócio lá de espiga de milho. Aí ela me levantou e falou assim, espiga? Como espiga? Eu falei, espiga de milho. Espiga de milho, que a maior parte pode ser usada como compostagem. Porcos usam para comer, algumas pessoas. Falou, não, mas como? Milho não é aquela bolotinha e tal? Eu falei, exato, a bolotinha que vem na espiga. Como vem? Aquela que vem na lata. Eu falei, mas antes dela estar na lata, ela saiu de uma espiga. Aí eu falei assim, você nunca comeu milho na praia? Já! Na vasilhinha. Eu falei assim, você nunca viu uma espiga lá na barraquinha, inclusive, você nunca viu isso? Não, você nunca reparei. Olha, a pessoa tem o próprio algoritmo. Sim. Aí eu falei assim, eu vou te mostrar. Eu detesto, eu não uso multimídia, eu sou de quadro. Mas eu falei assim, eu vou abrir uma exceção, eu vou abrir aqui. Eu não tô brincando, o olho dela brilhou quando ela viu uma espiga de milho. Meu Deus. Aí eu falei assim, eu nem vou te traumatizar. Na próxima aula eu vou te mostrar jabuticaba. Você vai surtar. A hora que você descobrir aonde cresce a jabuticaba, você vai endoidar. Que ela vê a jabuticaba no caule, eu falei, você vai ter um atacadinho. Então, não vou te dar essas duas surpresas pra hoje, não. Hoje só a tal da espiga. E aí, brincadeiras à parte, olha só. E ela tinha 17 anos de idade. E nunca tinha visto uma espiga de milho. Pra ela, ou milho vinha da vasilhinha lá com manteiga na praia. Legal, né? Então, assim, e eu imagino que ela nem ela que ia lá na barraquinha do milho comprar. Alguém trazia pra ela. Sim, E ela só comia e deixava a vasilhinha de plástico ali do lado. Então, assim, é isso. Só que hoje, às vezes eu falo isso pro próprio aluno, e ele não se sente interessado. Eu falo assim, mas você não se sente constrangido de saber pouco? Ele nem sabe falar, porque ele nem sabe o que é saber muito. Pra ele já sabe o suficiente. Sim. É. Eu falei, mas sério? Então, assim, hoje nós estamos numa geração que tem uma qualidade tecnológica tão gigantesca, mas um conhecimento de causa tão pobre, sabe? Eles são muito hábeis do ponto de vista tecnológico, científico, do software, do hardware, são muito bons, fazem milhões pela internet, muitos deles aí fazem dinheiro, meus alunos, tem aluno do primeiro e segundo ano que faz muito dinheiro na internet, mas uma habilidade emocional tão fraca, né? Então isso você vai, igual você falou, chega no Enem, vê gente, fica nervoso. E aí o organismo, ele fala. O organismo, ele fala, o seu estômago fala, sua cabeça fala, o seu intestino fala, aí vem.
Aí vai vir enxaqueca, aí vai vir diarreia, aí vai vir vômito, porque você não estava. Você tem toda a preparação tecnológica, mas emocional Mas você não tem nenhuma. exatamente. Você Quando eu fui prestar o AB, a primeira prova que eu fiz, né, saindo da faculdade, no último ano de faculdade, quando eu entrei na sala, me deu tudo. Hã? Dor de cabeça, vontade de vomitar. E assim, a vontade de vomitar veio mesmo. Tanto que eu fui ao banheiro pra vomitar. Então, assim, é muito real isso mesmo. Eu chegar, sentar e parece que é um outro mundo. Parece que você tá vivendo um outro. E na segunda, quando eu entendi que aquilo não era um bicho de sete cabeças, que eu tava ali, eu estava preparada para aquilo, foi onde eu consegui, quando eu consegui passar. Muita gente, isso vale para quando você vai tirar CNH, sabe? A carteira de motorista. Tem gente que dirige muito bem na hora, só porque alguém tem ali avaliando, porque a gente também não quer ser avaliado. Outro Sim, medo que a gente tem é de ser avaliado, né? Então, assim, o Enem tá te avaliando. sim. Assim, mas quando eu faço um simulado, eu tiro nota boa, claro. Porque é só simulando. É, A própria palavra já te conforta. Ah, não é só uma simulação, não é sim. de Ah, verdade. se eu errar, tá tudo certo. Então, o de verdade, ele dói, ele causa um transtorno. Então, a gente não Uhum. tá, né? Hoje, a geração mais nova, e salvo exceções, tá? Eu não tô, quer dizer, eu estou generalizando, mas eu sei que tem exceções. As pessoas, elas têm uma falta de habilidade socioemocional muito forte. Então, você fala assim, igual hoje, tem gente que fala que é muito, né? Aí eu também não concordo. Ah, Cid, esse negócio de depressão, esse negócio de ansiedade não existe. Não, existe. Existe muito. Só que os motivos hoje são maiores do que os que tinham. Ou seja, as pessoas estão mais sensíveis a isso. É por Uhum. isso que tem mais. Ah, antigamente não tinha. Não, não é que antigamente não tinha. É porque antigamente a resistência, o anticorpo social, os nossos anticorpos sociais eram mais resistentes. Um não era um não. Hoje um não é só um não. Entendeu? Eu não posso, às vezes, em determinadas situações, expor um aluno, por exemplo, a uma crítica. Que isso é muito tênue entre eu estar fazendo uma correção ou expondo ele a uma situação constrangedora. E na Sim. minha época, cansei de escutar a professora falar assim, que horrível a sua prova, Sidney. Eu falei, desculpa. E todo mundo, os meus coleguinhas e tal. E eu não tô dizendo, né, que, então, isso é bullying. Não, eu sei que o É a questão do constrangimento em milho que você público, falou. exato, Você poderia ter tratado de uma outra forma. exato. Então, assim, é muito tênue, é uma zona muito cinzenta hoje. Eu fico vendo os professores, amigos meus, colegas meus, é uma zona muito cinzenta. Sim. Você não poder, às vezes, claro que existem inúmeros que abusam, né, e cometem, sabe, desrespeitos, exageros, e entre outras coisas que têm que ser abolidas, punidas, né, execradas, né, do meio socioeducacional. Não é assim que se lida, como antigamente também eu fazia e estava errado. Né? Eu acho que você não deve, por exemplo, né, usar do recurso da violência, uma palmatória, né, ou uma humilhação, não se deve fazer. Mas um aluno tem que estar preparado para ser criticado assim dentro de sala. Ele tem que estar preparado para falar assim, olha, você tirou 0. Esta nota, ela reflete o seu desempenho que foi ruim. Sabe por quê? Porque quando ele estiver numa empresa, e todos nós sabemos disso, numa reunião, o seu chefe vai apontar na sua frente, numa mesa, e falar assim, ó, você não me deu o resultado que eu queria. Ah, mas todo mundo ficou me olhando. Ficou. Porque a equipe toda sabe que você não deu o resultado. É assim que funciona. Ah, mas eu quero ser médico, e ter uma vida nas suas mãos. E se você fizer errado, seja ele na frente da equipe, você vai ter que arcar com esta consequência. Então as pessoas às vezes ficam muito melindrosas em ser criticadas, né? Então às vezes você vê assim, no caso de pessoas que tiveram crise do pânico ou até chegar às vias, né, de fato de tentar cometer um suicídio, o que quer que seja, e você vai ver o motivo. O motivo em si ele é banal. O que não é banal é o histórico desse motivo. A pessoa ela é estragada emocionalmente, ela é destruída emocionalmente, que qualquer não faz ela pular de alguma coisa. Sim. Aí você fala, não, o motivo foi banal. Não, o motivo não foi banal. Talvez o start foi banal. Mas existe um histórico ali tão pesado, tão destrutivo, que tá lá no início, que foi consumindo essa pessoa, e ela foi se tornando tão fraca, sabe, tão instável, que um fora de uma mulher, um fora de um rapaz, fazer ele matar a pessoa, se matar e depois, sabe, culpar. Entendeu? Então, assim, é nem emocional. Eu falo, gente, 50% é o que você sabe, 50% é a sua cabeça. Entendeu? Eu acho que é Uhum. isso. Bom, no próximo domingo, então, já acontece a primeira fase. Primeira E fase, já temos a redação. redação. Você, como professor, se arriscaria em temas? Vamos falar Olha, de um tema só. Se você ó, não... eu tenho vários colegas, amigos meus de trabalho, inclusive, que
que lecionam essa disciplina, né, a própria redação ou a interpretação do texto e tal, que talvez até discordem de mim e fiquem à vontade de fazê-lo, até porque eu não tenho a propriedade de causa Sim, como eles claro. têm, né? Mas assim, o Enem sempre ele deu a atenção para temas que são temas sociais, temas atuais, temas contemporâneos. Então, nós já tivemos temas associados a ao ambiente digital, né? Ao trabalho análogo ao escravo, à exploração do trabalho infantil, né? Ao próprio bullying, né? Então, assim, eu acho que lidar com esses temas hoje, né? Você estudar sobre o uso excessivo do tabaco, o uso excessivo da bebida alcoólica, a alienação virtual, né? A educação à distância, a falta de socialização, as relações virtuais, sociais, virtuais, que têm substituído as relações físicas, né? Eu acho que isso tudo, né? Eu não teria um tema específico, mas eu acho que o cotidiano, se você é uma pessoa habilitada com o cotidiano, né? Se Uhum. você é habilitada com as coisas que vêm tomando conta, né, do ambiente contemporâneo, as questões ambientais, né? Por exemplo, a questão do sul do Brasil, olha só que interessante, você pensar que o sul, que sempre foi uma região separatista, uma região, né, com uma certa soberba, né, no que diz respeito ao discurso em relação ao resto do país, depender da solidariedade do Nordeste, né, de uma Uhum. região que sempre foi, né, minimizada por inúmeras outras regiões, inclusive o próprio Sudeste, né, Pois é. nordestinos que sofrem no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo, né, e foram justamente esses que se solidarizaram com o pessoal do Sul, né, que enviaram mantimentos, que enviaram coisas. Então, assim, essas questões eu acho que devem ser levadas em consideração, né, para uma redação do Enem. Agora, a redação do Enem, você tem que ter a habilidade construtiva da prova, né? Você Sim. tem que aprender a escrever. Não adianta você saber muito sobre o assunto. Então, por exemplo, o Bora, que é a escola, um dos cursinhos que eu trabalho, ele trabalha com uma linha bem interessante. Você tem 3 linhas. Você tem a estrutura, então você tem aulas de estrutura. Então, qual é o esqueleto da redação? Estruturar a redação, né? Então, para você construir um prédio, você tem que colocar vigas e pilares, Sim. né? Aí depois, você tem que aprender a preencher essas vigas e pilares. Então, você tem que colocar o quê? Parede. Então, você tem uma aula de redação, de escrever, né? De como que você coloca, como que você escreve, como que você concorda, como é que você usa concordância, quais as pessoas, beleza. E depois, qual é o seu conhecimento de causa sobre os assuntos. Aí é você pintar a casa, né? Você decorar. Então, não adianta, sabe? Tem gente que sabe estruturar muito bem a redação, colocar o início, desenvolver o texto, fazer a conclusão, perfeito. Tem gente que sabe escrever muito bem, tem um léxico sofisticado, tem uma linguagem extremamente, né, lapidada, mas não entende nada sobre assunto nenhum. Não lê. Tem gente que é o contrário, tem gente que é Não tem o fenomenal, conteúdo, né? fala sobre tudo. Você pede assim, escreve, eu não consigo. Ele sabe falar. Então, assim, se você não comungar as 3 características da redação, não adianta. Então, você tem que ser uma pessoa prática, você tem que saber estruturar. Você tem que ser uma pessoa que sabe escrever bem, então você tem que ter lido bem, lido muito, tá? E você tem que ser uma pessoa que tem conhecimento de causa. Você tem que saber sobre o meio ambiente, você tem que saber sobre questões sociais, você tem que saber sobre questões políticas, né? E não é se politizar necessariamente, porque não é isso que a redação vai lhe pedir, né? Não vai ter um espaço no qual você vai poder usufruir de um aprofundamento ideológico, né? Um erro, se você o fizer. Mas você tem que ter conhecimento de causa acerca da política, assim, né? Então, do papel da política no país, do papel da política no desenvolvimento humano, né? Do papel do Estado, né? Então, você tem que saber, você tem que ter Você acha que a consciência. redação é o mais importante para a prova do Enem? Olha, não é mais importante porque ela é na pontuação, ela é metade, né? Então, Sim. assim, se você me falar que você vai bem na redação e tirou 1.000, pronto, metade dos seus problemas estão resolvidos, Sim. né? Então, assim, ela é importantíssima, né? Mas é importante, sim, que você vá qualificado. Eu tô te falando, todo mundo que vai muito bem em redação, vai muito bem na prova do Enem. Eu vejo isso, porque quem sabe escrever bem e quem entende de assunto, a prova do Enem, ela fica fácil. É, ela fica descomplicada, ela Ela fica fica, porque você é uma pessoa que sabe ler, você sabe de escrever, interpretar, você sabe interpretação. interpretar, então o conhecimento ali mínimo que lhe faltar, ele vai ser compensado com a sua habilidade
de lidar com aquela parte. Falar, isso aqui talvez não tenha muito a ver com isso, então eu vou fazer isso aqui. Isso é a perspicácia. Por isso que tem gente que fala assim, nossa, no primeiro ano eu fiz. Sabia? No segundo ano do Enem eu fui muito bem, porque você tinha maturidade. Talvez você não tinha mais conhecimento, você tinha a mesma coisa. Só que você tinha maturidade. Você tinha mais qualificação. Entendeu? Então você tinha mais tranquilidade. É isso, pra mim. O Enem é uma prova desse tipo. Certo. Vamos falar de dicas, então? Dicas de organização, de preparação. Como que você ajudaria um aluno que está nos ouvindo agora, de como ele se deve se preparar no dia anterior, no dia da prova? Tem dois tipos, né? Você tem a preparação profilática e a remediativa. A profilática é essa que nós falamos aqui ao longo do podcast, né? A sua preparação socioemocional e intelectual ao longo do seu ensino médio, ao longo da sua vida, né? Ter relações saudáveis com as pessoas, seja elas familiares, amigos, namorado, o que quer que seja. Você ser uma pessoa saudável emocionalmente. Isso te coloca na frente, eu vou te falar, de 80% dos candidatos. Agora, a sua preparação remediativa é aquela imediatista, aquela que você fala assim, eu quero agora. Assim, primeira coisa, não faça nada de diferente do que você faz. Para com esse negócio, que tem um pessoal que fica assim, a melhor coisa é você acordar 3 horas antes, subir a serra, ver o sol nascer, fazer um ritual. Pra quê? Você vai fazer isso, você corre de despencar da serra, quebrar a perna e não fazer o Enem. Então, assim, para de fazer coisas que você não faz. Sabe por quê? É o que você falou. Então, por exemplo, tem gente que, outro dia eu tava vendo assim, você tem que tomar um café reforçado, porque você não pode com fome. Beleza. Eu, Sidney, eu nunca tomo café, eu não gosto, eu não tenho fome de manhã. Eu tenho fome 4 horas depois que eu acordo. Eu, Sidney. Por que no dia do Enem, se eu vivi a minha vida sem tomar café, o meu organismo não sabe o que é café. Aí no dia eu falo assim, eu vou tomar café. Eu vou encher a barriga. Não, eu vou encher o pandu. Eu vou acordar, comer 2 tapioca e vou comer um cuscuz. Aí eu vou pra prova. Gente, meu organismo vai falar, o que é isso? O meu organismo vai botar tudo pra fora. Por quê? Não é o café, é o ritual. Sim. Sidney, eu tomo café todo dia, mas me falaram que não é bom fazer o Enem de barriga cheia. Falou, você não vive toda vez com esse seu café da manhã reforçado? Você não vai pra isso? Você já passou mal? Não. Então pode continuar. Sabe por quê? Porque o seu organismo, pensa nisso, gente. O Enem per si já é uma tensão. Ele já é uma ruptura. Então, quanto mais o seu organismo perceber que tem algo diferente, mais ele vai corresponder. Então, engane o seu organismo. Eu até brinco, engane o seu organismo. Não fala que você tá indo pro Enem, fala que você tá indo pro Bora. Tô indo pro Bora, hein? Não tô indo pro Enem, não. Sim. Ele tem que ignorar. Ele tem que ter menos coisas diferentes ao longo do dia. Então, se todos os dias você acorda e toma café com ovos, tome café com ovos. Se todos os dias tal. O que aconteceu? Quando chega na hora de sair pro Enem, o seu organismo vai falar assim, mas até agora tá tudo ok. Ele não vai mudar só porque você fez o Enem. Então, assim, a dica que eu dou pra vocês, mantenha-se o máximo possível na sua rotina. O corpo fala. O corpo fala. Parece que o corpo fala. É psicossomático. O seu corpo vai falar. Tem pessoas que falam, assim, desesperadamente. Como eu falei, pode ir de um vômito, pode ir de uma enxaqueca, suar as mãos, a desmaiar. Eu já vi de desmaiar mesmo. Cair. Acabou. Isso desligou. Você pegou 1 ano e jogou no chão. 1 ano. Você jogou no chão a pessoa. Então, por quê? Porque seu organismo, ele não estava preparado para aquele momento. Então, não torne esse dia especial. Torne esse dia comum. É a dica do torne. Em relação ao conteúdo, não tem mais o que você fazer. Você já fez o que tinha que ter feito. Sim. Tá? O que você pode fazer é ter insights. Que é o que a gente está fazendo agora. O que eu estou fazendo com meus alunos agora? Vou fazer agora aqui, depois vou voltar para a escola, depois vou ter com o pessoal do noturno. Eu fiz com eles um simuladinho, assim, eu simulei possíveis 15 questões que podem ser abordadas. E aí eu vou conversar com eles, sem compromisso. A gente tá vendo essa questão? Tá, ó. Que assunto aqui, ó? Você tá vendo aqui, ó? Se você soubesse isso, dava fácil, não dava? Qual que você... Tá, beleza. Então vamos lá. E essa daqui, tal? Acabou. Vocês entenderam mais ou menos, tal. Não precisa anotar, nada. É pra familiarizar, pra dar aquele insight, sabe? É isso que eu quero. Né? Mas você não tem mais o que fazer. Eu vou chegar em casa e vou ler. Não faço, não. Por quê? E, por exemplo, revisão mesmo. Vou fazer uma revisão. Eu tenho medo de revisão. Porque eu acho que às vezes a revisão, ela coloca na sua cabeça uma coisa que você acha que você sabia e você não sabe. Meu Deus, eu fui revisar, eu vi que eu não tinha estudado isso. Só vai te deixar mais ansioso. Seu cérebro já sabe o que ele tem que saber. Já tá aí o que cabe. Acabou. Falta 4 dias. É exatamente o que eu ia te perguntar. Falta 4 dias. O que revisar para o aluno que não faz cursinho, que ele tá estudando por si só, sozinho. O que ele pode revisar agora, nos últimos dias? Tem 2 alunos que não estudaram cursinho. Tem um que estudou sozinho e tem que não estudou nada. Tem que estudar. Então, esse daí não tem que fazer, não. Você já tá no nada, continua no nada. Sabe? Não vai fazer diferença mesmo. Né? O que estudou, você já estudou.
Então, o que eu falei, você quer dar uma olhada? Faz assim, pega uma prova do Enem. Pega uma prova, já que você já estudou tudo e tal, pega uma prova do Enem. E vai olhando uma prova que você não fez de preferência. Pega uma prova do Enem e vê lá, questão número 1. Olha, isso aqui falou sobre esse assunto. Vamos pro aquecimento global. Aí você fala assim, mas... Nossa, eu não tenho... Deixa eu ver, aquecimento global. Tá, lembrei. Isso aqui, ponto, beleza. Aí você continua lendo. Aqui falou uma questão sobre relevo, nossa, relevo brasileiro. Deixa eu só dar uma olhadinha no mapa aqui. Tá, beleza. O que acontece? Deixa o seu cérebro colocar, preencher as lacunas naquilo que ele na hora te mandou ali a informação. Olha, dá só uma olhadinha nisso. Porque se você, eu vou dar uma olhadinha em tudo, não dá pra dar uma olhadinha em tudo. Não dá. Não dá Pega tempo. uma prova do Enem. Se você fosse fazer uma prova do Enem, faça essa. Porque é o que eu fiz com os meus... Só que eu fiz com uma prova que eles nunca fizeram mesmo. Eu peguei questões que eu selecionei e tal, e de uma outra fonte, que não é essa que eles têm acesso. Então, aí, às vezes eu tô lá assistindo, nossa, eu tô vendo aqui, eu acho que eu teria dificuldade pra fazer uma questão sobre esse assunto. Eu falei, qual a dificuldade sua? De fazer essa conta. Eu falei, então se caísse essa conta, eu falei, não, beleza. Aí eu faço o contrário. Ao invés de eu criar a tensão de que, nossa, eu não sabia, eu criei a tranquilidade. Eu falei, nossa, ainda bem que eu vi isso aqui agora. Se eu não tivesse visto, eu tinha errado. Entendeu? Então, a ideia é justamente essa. Você tentar fazer qualquer coisa que te tranquilize, não que te dê ansiedade. Agora, você não estudou nada, pensa, você não estudou nada, você não fez nada. Você acabou o ensino médio no ano passado e esse ano você ficou à toa. Você vai estudar agora pra quê? Não vai fazer diferença nenhuma. Não vai, é placebo. Entendeu? Isso tudo bem. Se você falar que vai se sentir melhor, é só isso que vai te fazer ir melhor. É a sua sensação. Porque aprender é diferente de você ler ali na hora. Sidney, se acontecer, pode chamar amostragem. Seu olho correu em cima de alguma coisa que Deus te abençoou. E lá na hora, tinha a mesma coisa que você leu na porta do Enem. Parabéns, acontece? Acontece. Né? Vai fazer o quê? Então, mas você está me perguntando de coisas práticas, eficientes. Sim. É isso. Do ponto de vista do ponto de vista comportamental, faça tudo o que você sempre fez. Torne o dia, tá? E outra, não faça coisas esdrúxulas, tipo, o primeiro dia do Enem eu até brinco. Eu gostava do Enem no sábado e no domingo, porque era menos tempo pra você fazer uma cagada. Você quebrar a perna, sabe? De você, ficar resfriado, você pegar uma dengue. Porque eram só 2 dias. Agora é de domingo a domingo. Aí você tem uma semana pra quebrar a perna, pra pegar dengue, pra pegar chikungunya, pra pegar coronavírus. Então, assim, eu falo assim, ó, faz o primeiro e se guarde. Sim. Né? Porque é uma semana, é tempo demais pra acontecer alguma coisa de errado. Então, essa é a preparação. Se cuide. Se cuide mesmo, se cuide emocionalmente e tal. E o conteúdo, eu acho que é isso. Vai dando uma lida, vai dando uma olhadinha naquilo que você acha. Conversa. Para de ficar se baseando no... Nossa, mas o outro... Deixa o outro. O outro fez o que tinha que fazer, você fez o que fez e tá bom. Entendeu? De boa. E, professor, um último recado para os alunos que estão nos assistindo agora. O que você diria para eles para se prepararem para a prova? Eu acho que todo mundo tem a sua área de afinidade. Humanas, biológicas. Eu sempre digo, quando nós estudamos algo que nós gostamos, é muito mais confortável. Então, a sensação que nós temos é que a gente, de fato, é muito bom. A outra, a gente começa a estudar e você não vai tão bem, aí você abandona e aí você volta para aquela que você sente confortável. Isso aí é uma forma de te enganar. Porque você acha que você tá indo bem, você fala, não, senhor, mas eu sou de biológica, eu vou fechar a biológica. Gente, o Enem é um saco de pontos. Não interessa de onde vem os pontos. Então, às vezes eu fecho assim, professor, eu não passei por causa de um ponto. Eu falei, nossa, matemática eu quase fechei. Ano que vem, esse um ponto eu vou conseguir. Matemática eu quase fechei. Aí eu falo assim, você acha que esse um ponto tava na matemática? Aí, ou seja, de 45 questões, você acertou 44. E você acha que o seu um ponto... Eu falei, quanto você fez lá na geografia? Eu fiz 11. Eu fiz 5, né? Porque 11 é só uma parte da humanas. Aí eu falei assim, eu fiz 5. Eu falei assim, onde você acha que estava esse um ponto? Tava lá na geografia ou tava na matemática? A matemática, talvez ano que vem, você tira os mesmos 44 ou menos. Só que a humanas, ao tanto que você tinha para crescer. Então, abre mão desse seu conforto momentâneo de estudar só o que você gosta. Já que você fala assim, eu quero hoje me preparar. Pega tudo aquilo que você tem dificuldade. Por exemplo, você é de biológica, você sabe muito bem biologia? Então deixa pra lá. Você já sabe. Pega onde você não é bom. Pega onde você não é bom. Por quê? Porque Charlie Brown Jr. falava uma frase, né? O Chorão falava uma coisa. Eu me fortaleço na sua falha. Se você vai fazer engenharia civil, eu sei que você vai fechar matemática.
porque todo mundo vai fechar matemática. A obrigação de quem faz engenharia é saber bom de matemática. Agora, quantos que vão fazer engenharia sabem bom filosofia? Aí é que você se fortalece. Se você é bom em biologia para fazer medicina, é obrigação sua. Agora, quem é bom em história que vai fazer medicina? Aí é diferenciado. Então, você concorrer na matéria que é a sua junto com os outros é muito difícil. Concorre lá embaixo, concorre na série B, é mais fácil. Não tem demérito nenhum nisso. Sim. Então, vai aonde todo mundo tem dúvida. Então, não é vantagem nenhuma ser bom em biologia pro médico, é vantagem ser bom em história pro médico. E esse cara é diferenciado. Ou seja, ele é médico, sabe bom em história, então não é qualquer um que chega perto dele, não. Entendeu? Então, quando você se fortalece na falha do outro, você é mais eficiente. Quando você se fortalece naquilo que você já é bom, seu concorrente também é sua obrigação. Sua obrigação é ser bom na sua matéria. Agora, sua esperteza é ser bom na matéria que você é fraco. Essa é a sua esperteza. Bacana. Professor, foi muito esclarecedor todo nosso papo, a nossa conversa, foi muito leve. Muito obrigada, te agradeço demais Eu que por agradeço. ter aceito o nosso convite aí de última hora, como já falei no começo. Muito obrigada, viu? Agradeço a todos vocês que interagiram, né? Que vão interagir e muito boa sorte a você que vai prestar o exame do Enem. Eu que agradeço a gentileza, todos vocês também, uma excelente prova. Não tenho dúvidas, né, que vocês já fizeram o que tem que ser feito, né, e não há mais o que fazer além de encarar o desafio, né, de fazê-lo da melhor forma possível e atrás do sucesso. É isso. É isso aí, É muito isso. obrigada, viu? Eu que agradeço a gentileza. Beijo, gente. Até o próximo MundoCast.